2024 e como o mercado está se comportando. Nós vamos falar da atualidade e de como você pode agir para conseguir passar por alguns problemas. Bom, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de inflação gigantesca. Para quem mora no Canadá desde há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ou até muito mais, vai ver muito mais diferença. Vai ver uma enorme diferença nos preços dos alimentos e nos preços de outros itens. Ou seja, viver hoje aqui se tornou muito caro. E algo novo, porque para quem é brasileiro, a gente até está acostumado a saber dos conceitos da inflação. A gente vive isso anualmente lá. Entretanto, aqui no Canadá e até nos Estados Unidos é algo que as pessoas não conhecem há muito tempo atrás. E esse aumento dos preços trouxe impactos gigantes na economia. Por quê? Bom, para quem não sabe, não entende um pouquinho de economia, nós temos o governo, ele utiliza um princípio no qual, quando você aumenta a inflação, ou seja, aumenta os preços, ele tenta controlar através do aumento dos juros. Por quê? Porque nós sabemos que o crédito é um grande impulsionador da economia. Logo, com os juros mais altos, você impacta o consumo e você consegue reduzir o consumo. Reduzindo o consumo, nós conseguimos trazer os preços para baixo. Entretanto, grande parte dessa inflação que nós estamos vivendo é uma inflação de logística, não é uma inflação de consumo, ou seja, as pessoas não estão consumindo mais, mas sim por outras coisas que estão acontecendo por volta. E aí, o aumento dos juros não tem trazido grandes resultados, grandes impactos. Afinal de contas, como que a gente vai economizar mais? Não dá para consumir menos, né? Ou seja, não teve grande resultado. Mas o que a gente pode fazer nesse cenário para melhorar a nossa vida? Afinal de contas, a gente não decide o que o governo, o que o Banco Central está fazendo, não decide o que os países estão fazendo, não consegue resolver essa questão logística. Como que a gente cuida da nossa vida? Então, nesse vídeo, é isso que a gente vai focar. Bom, juros altos. Muito simples. Não pegue crédito. Ai, Patrícia, mas como que eu faço? Não pegue crédito. Evite utilizar linhas de crédito. Por quê? Porque num atraso, num problema que você tenha, num aumento novamente dos preços que impacte o seu consumo ali, você vai utilizar essa linha de crédito e provavelmente você vai entrar em dívidas com altos juros. Então, não compre. Não tem dinheiro? Não compre. Simples assim. Segundo ponto que nós podemos fazer. Bom, trabalhar com rendas extras, procurar outras coisas, outras formas de fazer dinheiro. Então, vá fazer Uber, vá vender algo, vá criar uma loja online, vá fazer curso se você tem um conhecimento em alguma área, mas crie uma renda extra. Vá ser consultor financeiro no Canadá, se você se identifica com essa área, se você acredita que você pode se desenvolver, se você consegue ajudar as pessoas e se você consegue ser organizado financeiramente, porque olha, aqui não é casa de ferreiro espeto de pau. Aqui você tem que saber o que você está fazendo e você tem que aplicar todos os conceitos na sua vida. Obviamente, não precisa ser o fera do investimento para entrar, mas vai ser o fera do investimento daqui 5, 10 anos. Afinal de contas, ensinou, aplica. Outro ponto, gente, nós sabemos, aqui no Canadá, nós estamos vendo uma crise que nós nunca vimos antes. Crise na construção, a construção parando, pessoas sem trabalho. Bom, eu tenho uma opinião muito séria sobre isso, porque eu acredito que o governo está tomando decisões muito burras. Mas, ou melhor, não está tomando decisões. Entretanto, nesse cenário, o que a gente precisa fazer? Bom, nós temos que entender que estamos nos movendo para uma economia de serviço. Então, teremos sim que nos rever, mudar e até adquirir novos conceitos, novos conhecimentos. E muitas vezes você, brasileiro, que está ouvindo esse vídeo em português, vai ter que aprender inglês. Isso mesmo. Se não quiser inglês, francês. Mas vai ter que se moldar um pouco diferente, porque
Nós estamos nos movendo para uma economia de serviço. E isso vai acontecer até pelo impulsionamento das novas tecnologias, inteligência artificial. Eu sei que muita gente fala, vai ser daqui muito tempo. Não, meu filho. Olha, há 30 anos atrás nem tinha computadores para todo mundo. Hoje, cada um tem um computador na sua palma da mão. Você não precisa mais do que nada além do celular que está na palma da sua mão. Então, em 30 anos, a gente consegue ver a evolução. Isso foi uma evolução do nada. Agora, uma evolução com a tecnologia se autodesenvolvendo, provavelmente nós teremos uma economia totalmente diferente daqui 10, 15 anos. Então, se adapte hoje. E como que a gente se adapta, Patrícia? Obviamente, conhecimento, desenvolvimento. Nós temos que ser melhores todos os dias, 1% melhor. Nós temos que entender que o mundo está funcionando de um jeito e nós precisamos nos adaptar a ele. Por exemplo, inteligência artificial. Já falei isso para vocês. Muitas coisas estão se automatizando. Muitos serviços vão desaparecer. Por quê? Porque a máquina consegue fazer trabalhos repetitivos muito melhores do que nós. Então, nós entendemos que a máquina vai tomar o nosso trabalho? Em parte, vai tomar os trabalhos burros. Logo, você precisa ser uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada. Por quê? Porque muitos trabalhos serão substituídos por outros trabalhos que demandam conhecimento. Então, te digo, aprenda a mexer com inteligência artificial. Hoje nós temos inteligência, hoje, não amanhã, não depois, hoje nós temos inteligências artificiais que nos ajudam a fazer tudo. Então, seja um profissional, aprenda a utilizá-las para facilitar o seu dia a dia. Certo? Robô, né? Muitos robôs serão criados, inclusive até o robô advisor. Só que eu acredito que com dinheiro você vai preferir uma pessoa, né, do que um robô. Então, por enquanto, estamos aí. Entretanto, mesmo vocês, consultores financeiros, obviamente, a tecnologia vai vir, utilize ela a seu favor. Tem tecnologias para investimento, para descobrir melhores opções de investimento. Utilize, aprenda. Para você ser o especialista financeiro, no qual você vai ensinar o seu cliente a utilizar essas tecnologias. Não vai ser substituído pela tecnologia. Vou trazer um exemplo para você. Um cliente para mim chegou e falou, olha, Patrícia, você abre contas e faz investimentos, mas tem um banco online que faz tudo isso e ele investe para mim automaticamente. Por que eu tenho que ter você? E aí eu falei, porque o banco é um robô que está lá. E o robô, ele identifica padrões, ele não vai entender como que funciona a sua mente, os seus padrões comportamentais. Ele não vai entender quem é você, não vai haver uma pessoa ali quando você precisar conversar. Não vai existir, existe um robô que analisa padrões. E muitas vezes nós sabemos que o comportamento humano não é padronizado. Por isso que ter um consultor financeiro, pessoa que vai te entender e na hora que te der aqueles 5 minutos que, olha, minha ação caiu, eu quero vender porque meu coração tá tum, 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 o consultor financeiro vai chegar para você e vai falar, não, não é o momento. Ou vai chegar para você também e falar, não, é hora de vender, você já segurou muito essa ação. Então, tenha uma pessoa nesse caso. Continue indicando, mas você, profissional, aprenda o que a tecnologia está trazendo, o que ela consegue te ajudar, o que você consegue utilizar a seu favor e quais as limitações, porque na limitação você mantém o seu trabalho. Outra coisa, sustentabilidade, gente. Está crescendo no mercado investimentos focados em sustentabilidade. Por quê? Porque hoje, eu, Patrícia, quero que a empresa que eu invista, ela tenha, assim, um programa de environment, um programa, uma governança melhor, eu quero que ela pague bem os empregados, eu quero que ela tenha um impacto social maior. Então, esse é um segmento que está crescendo. Investimentos direcionados a empresas green, né? Empresas que procuram essa sustentabilidade. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, mercados emergentes. Gente, mercados emergentes é sempre uma grande oportunidade de investimento. Por mais que o risco seja um pouco maior, mas sim, tem grandes possibilidades. Nós sabemos, risco maior, rentabilidade maior.
Isso é um clássico do mercado. Obviamente, analise muito bem o mercado emergente e analise muito bem o setor. Sempre falo para vocês e replico até o que o Barsi, um grande investidor brasileiro, faz, que são investimentos nas bestes. Banco, setores de energia, transporte e saneamento básico. Ou seja, banco, energia, saneamento básico e transporte. Esses 4 setores são sempre chaves e nos mercados emergentes há grandes oportunidades de investimentos nele. Bom, acho que foi todos esses pontos que eu deixei para você nesse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, põe aí embaixo. Mas lembre-se, o mundo vai mudar, ele vai mover, ele vai ter ciclos de crises, de altas. Quem tem que estar preparado é você, porque o mundo você não muda, mas a gestão financeira da sua casa é totalmente responsabilidade sua. E tenha humildade. Eu falo que muitas vezes falta humildade. Quando você tem um problema de saúde, você vai no médico. Então, agora que você tem um problema financeiro, vá a um consultor financeiro. Licenciado. Não vai em qualquer boteco de esquina, tá? Vai em alguém que foi preparado, que fez provas, que tirou licença, que teve o trabalho de correr atrás para estar alinhado com as leis do país que ele atua. Beijo no coração.